que... Qual foi a sua experiência como uma incrível líder feminina na tecnologia? Enquanto você subia na hierarquia, você notou algo? Porque tenho certeza de que, claro, ao longo dos anos, melhorou um pouco em comparação com quando você começou durante a era do ponto .com e tal. Mas fale-me sobre sua experiência sendo uma líder feminina na tecnologia. Bem, Então, eu pessoalmente me sinto muito sortuda que eu, sabe, quando me permita dar um passo atrás. Então, se você olhar para a indústria em geral como um exemplo, sabe, a McKinsey e Linen fazem um estudo sobre mulheres no local de trabalho todos os anos. E nos últimos 5 anos, quando você olha para a porcentagem de mulheres no C-suite e a porcentagem de mulheres de cor no C-suite, elas realmente não mudam muito. E sabe, agora é apenas cerca de 21% do C-suite de mulheres e apenas 4% são mulheres de cor. Então, sabe, quando você olha para a força de trabalho começando em 50-50 bem, como passamos de 50% para 20% ou para 4%, então, sabendo disso e também estando na área de tecnologia, eu me lembro nos meus primeiros dias na tecnologia, na maioria das vezes eu estaria em uma reunião e eu era a única mulher na sala, ou definitivamente a única mulher de cor na sala. Hoje em dia isso ainda acontece. E não, sabe, quero dizer, a coisa que eu gosto e adoro ver o progresso é que definitivamente há muito mais reuniões agora quando eu entro que eu vejo, sabe? Eu definitivamente vejo mais diversidade, mas ainda é uma minoria. Ainda não é um campo de jogo igualitário. Por isso, eu pessoalmente acredito que quando você pensa em patrocínio e quando as organizações pensam a partir de uma perspectiva de diversidade, equidade e inclusão, você tem que ser muito intencional ao olhar para a sua força de trabalho, ver onde você tem lacunas, onde você tem, sabe, oportunidade de melhorar e focar em áreas de desenvolvimento que podem ajudá-lo a realmente criar um ambiente inclusivo. E minha visão é que até que você tenha representação, você não terá inclusão. E até que isso aconteça, é aí que as pessoas todos podem sentir que pertencem. possibilitou sua posição de diretor de marketing nas sistemas, aplicações e produtos. Como podemos desvendar essa estratégia que permitiu que você não, eu acho, não estratégia, mas é claro, a mistura de suas habilidades de carreira, além do fato de que talvez você tivesse patrocínio, além de ter uma empresa que queria trazer apenas o melhor talento e era isso que eles estavam procurando e eles te trouxeram. Então eu estou tentando descobrir como conseguimos mais, sabe, Maggies, sabe, diretor de marketing sistemas, aplicações e produtos, como conseguimos mais dessas? E qual foi o caminho para chegar lá? Sim, eu, antes de tudo, é realmente entender ou saber para onde você quer ir e ter essa clareza para a estrela do norte da carreira, certo? Nem todo mundo quer ser um diretor de marketing, então você deve pelo menos saber qual o primeiro ponto para onde quer ir. E então a segunda parte é como você toma medidas intencionais para chegar lá. Porque você sabe, você pode dizer, por exemplo, eu posso estar orientando um executivo e, você sabe, e uma das coisas que eu sempre digo às pessoas que eu oriento, especialmente quando estão pensando em sua jornada de carreira, é: para onde você quer ir? Onde deseja direcionar sua carreira? Que foi exatamente a mesma pergunta que me fizeram nos tempos da Microsoft. Então, entender para onde você quer ir é importante. Então, os passos que você dá precisam ser muito intencionais. E mais ainda quando converso com mulheres executivas, certo? Elas podem estar, sabe, 1 ou 2 níveis antes, sabe? Elas podem estar 1 ou 2 níveis abaixo C-suite. Esses passos se tornam muito críticos, porque isso determinará qual caminho você vai tomar e ajudará você a conseguir esses tipos de papéis. Então, voltando para, sabe, minha própria jornada, eu estava me divertindo muito na Microsoft. Eu, sabe, minha carreira estava indo bem, e isso foi lá em 2012 e a nuvem estava decolando. Então, isso foi ótimo. Ao mesmo tempo, eu também sabia que, sabe, havia tantas camadas entre onde eu estava e onde estava o papel de diretor de marketing.
Então eu pensei, ok, sabe, quando eu estava olhando para as oportunidades, na verdade me ofereceram um papel para ir à China para, sabe, liderar uma unidade de negócios do lado do marketing. E então outra oportunidade surgiu para ser vice-presidente sênior de marketing na Level 3. E a Level 3 naquela época era uma empresa da Fortune 500. Então, entre os dois papéis, mesmo que ambos fossem realmente incríveis e honestamente, se eu pudesse me clonar, faria os dois. Mas, sabe, sabendo que meu objetivo a longo prazo era me tornar um diretor de marketing um dia, então, sabe, assumir o papel, correr um risco maior para deixar a empresa com a qual eu estava confortável e ir para a Level 3 naquela época foi muito intencional. Então, sim, pode falar, Scott. Não, não, eu ia dizer então o que eu também quero entender, embora isso faz sentido para mim. Assim, seja intencional sobre a direção de sua carreira, mas o ponto é entender por que há esses 4% de grupos subrepresentados, marginalizados e mulheres líderes de C-suite. Tenho certeza que muitas mulheres. Tenho certeza de que há muitas mulheres que. Tenho certeza de que há muitas pessoas que não têm essa direção clara, mas acho que muitas delas provavelmente têm. Então é sobre ter essa direção clara de para onde você quer levar sua carreira, mas depois disso sim, como você move a agulha nisso? Como você preenche essa lacuna? Porque muitas mulheres que têm esse propósito muito determinado, como, você sabe, visão a laser sobre o que eu preciso fazer a seguir, isso e aquilo, para chegar ao C-suite. Isso, Está exatamente certo, Scott. Como você tem sua ambição, você sabe o que precisa fazer para construir suas próprias competências. Então, é sobre patrocínio. É realmente sobre conseguir os patrocinadores certos e quem pode advogar por você, quem pode dar-lhe visibilidade e abrir portas para novas oportunidades. Então, no caso da minha própria jornada, chegar a ser o diretor de marketing das sistemas, aplicações e produtos naquela época foi, você sabe, uma empresa de recrutamento executivo me procurou sobre essa oportunidade. E você sabe, isso demorou um pouco no início, mas uma vez que conversei com o chefe de RH naquela época, Stefan Ries, e nós realmente nos conectamos. E ele era como, você sabe, você precisa falar com o nosso diretor executivo, Bill McDermott. Depois de falar com o Bill, foi quando as coisas ficaram claras. Bill era meu patrocinador e você sabe, passei pelo resto do processo de entrevista, sabendo que tenho o apoio dele. E chegar a isso foi muito crítico. E você sabe, do outro lado, alguém como Bill e Stefan realmente entendendo que eles precisam fazer grandes apostas em talentos também é crítico, porque sem isso, tipo, eu não teria chegado onde cheguei